Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live hoje. O tema será apometria. Aguardar o pessoal entrar. Boa noite, a Sueli está presente. Um abraço. Estou aguardando o pessoal entrar. Mais uma vez estamos aqui e o tema de hoje será apometria. Para que serve essa técnica? Quando foi desenvolvida? E vamos ter um curso de apometria também. Vou explicar um pouquinho sobre o curso de apometria. Já estamos abertos, com matrículas abertas para se inscreverem, né? E aguardar o pessoal entrar aí. Bem-vindo, pessoal, Conceição, Sueli, Adriana. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre mim. Sou Alisson, médico terapeuta. Além de trabalhar com a medicina, eu trabalho também com a terapia convencional e espiritual, aqui no Instituto Manas Psique. Desenvolvo e trabalho com a técnica de apometria, além de outras técnicas que são trabalhadas também com outros terapeutas, como a Adriana, como a Daniela, como a Ana Cristina e a Rosana. Temos trabalhos com círculo da vida, com constelação, com ventosas, com terapias integrativas, trabalhos energéticos, psicanálise convencional. Vou explicar então para vocês o que é a apometria. A apometria é uma técnica terapêutica que foi desenvolvida por Luís Rodrigues. Essa técnica não é uma técnica que foi criada segundo doutrinas religiosas, como o espiritismo. A grande maioria das pessoas pensam que a apometria é um tratamento desenvolvido durante na religião espírita. Não. É uma técnica terapêutica para distúrbios espirituais. Como funciona? A pessoa que está por um processo de desequilíbrio espiritual é indicado o tratamento de apometria, que é uma técnica de desobsessão espiritual. Todas as pessoas podem participar? Sim. Uma vez que a pessoa tenha esse distúrbio, esse desequilíbrio espiritual, é indicado a técnica de terapia chamada apometria. Essa técnica foi desenvolvida por Luís Rodrigues, não tinha nenhum vínculo religioso, um porto-riquenho, farmacêutico, bioquímico, radicado no Rio de Janeiro, que apresentou essa técnica no Congresso Pan-Americano em Buenos Aires em 1963. Posteriormente a esse Congresso Pan-Americano, em 1963 em Buenos Aires, Congresso Espírita, ele apresentou essa técnica com o nome de hipnometria. Por que hipnometria? Porque acreditava-se que era uma técnica de hipnose, que não é uma técnica de hipnose. É um trabalho que, através dos estímulos vibracionais, estímulos magnéticos, você promove o desdobramento dos corpos sutis do paciente, do assistido, e ele é tratado através dos corpos, principalmente no corpo etérico e astral. E existem as leis que são aplicadas durante essa técnica apométrica. Então, quando Luís Rodrigues apresentou essa técnica no Congresso Pan-Americano em Buenos Aires, em 1963, ele foi convidado e apresentou também essa técnica no Hospital Espírita de Porto Alegre em 1965, onde o médico Dr. Luiz Lacerda aprendeu sobre a técnica e começou a introduzir essa técnica no centro espírita que ele trabalhava em Porto Alegre, em 1965. Ele e a esposa dele, a dona Yolanda. E passaram a colocar o nome de apometria, porque a pessoa durante esse processo ela não tem um processo de hipnose, a pessoa fica lúcida, orientada e tem a consciência do que está acontecendo, mas ela é direcionada durante o tratamento. Então, por que foi colocado, por que a grande maioria das pessoas utiliza essa técnica em centros espíritas, em religiões espíritas?
Porque as pessoas que têm mais abertura para trabalhar com o processo de desdobramento mediúnico trabalham nessas regiões, nestes centros. Mas é uma técnica terapêutica. Lembrando, mais uma vez, não tem vínculo religioso essa técnica. Ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aplicada e pode ser aprendida qualquer profissional, seja da área de saúde, seja um terapeuta, ele pode aprender sobre essa técnica e aplicá-la aos seus assistidos, aos seus clientes, independente da formação da pessoa. Quem pode ser tratado na apometria? Qualquer pessoa pode ser tratada na apometria, desde que ela esteja por um processo de desequilíbrio espiritual. E o desequilíbrio espiritual ele parte de vários pontos. Pode ser através de um processo de auto-obsessão, em que a pessoa ela entra em um padrão de vibração, que ela possa atrair consciências que tenham este mesmo padrão e começam a se aproximar, interferir no seu padrão energético. Então, quando a pessoa procura o consultório, procura um técnico, um terapeuta que trabalhe com a apometria, o que vai acontecer? Ele primeiro será avaliado para ver se ele apresenta algum processo de desequilíbrio espiritual. Se ele apresenta este processo, é indicado a apometria e ele será tratado e orientado no tratamento. Sempre é eficaz a apometria? Nem sempre a apometria ela é eficaz. Ela é eficaz quando a pessoa ela não persiste em se apegar ao passado, às doenças, aos desequilíbrios, a que ela ficou presa no passado. Porque quando nós tratamos a pessoa da apometria, que tem um processo de desequilíbrio espiritual, ela carrega em si questionamentos, pensamentos, campos vibracionais, que eles fazem parte, eles interferem no campo emocional dessa pessoa, desse indivíduo. Durante o curso de formação, você irá aprender sobre os níveis, subníveis e intrusos que podem nos acompanhar. Quando eu faço o trabalho de círculo da vida, eu explico sobre as criaturas, que são as subpersonalidades que foram colocadas por Jung e por Freud. O que são níveis? Níveis são consciências que pertencem ao Alisson, ao terapeuta, ou a qualquer pessoa que acompanhe o seu campo de memória, que são as subpersonalidades. Níveis são decorrentes de vivências do Alisson ou da pessoa que está sendo tratada em outra vida. Subníveis são as consciências, as criaturas criadas pelo Alisson ou por qualquer pessoa nesta encarnação. E intrusos são consciências que não fazem parte da personalidade, do campo emocional, do campo consciencial do Alisson ou de outra pessoa. São consciências que fazem parte de outra esfera, que se aproximam de você por um processo de vibração. Todos nós somos um campo de energia, tudo no universo é um campo de energia. E tudo vibra. E você vai se aproximar ou vai atrair para a sua vida, para próximo de você, consciências que estejam no mesmo padrão que você. Como funciona isso? É igual uma sintonia de rádio. Para você sintonizar uma faixa, uma frequência de uma estação de rádio, você deve sintonizar exatamente na frequência correta. Se você não consegue sintonizar nessa frequência, consequentemente, você não conseguirá escutar nem ouvir aquela estação de rádio. Da mesma forma, o campo consciencial seu. O intruso, para ele lhe localizar, ele deve estar na mesma frequência vibracional que a sua. Então, se o Alisson ou qualquer pessoa ele está vibrando no campo energético dele em uma frequência mais densa, o que acontece? Ele atrairá para ele consciências que estejam nessa frequência mais densa. O que é a frequência mais densa? Baixo padrão vibracional. Consciências de baixa envergadura moral. Alguns falam, espírito das sombras, consciências das sombras. Eu não vejo dessa forma, eu vejo como consciências que vivem mais numa ignorância. Se limitam ao conhecimento, ao aprendizado, ao despertar da consciência individual. E existem os padrões que você pode determinar de acordo com a sua vibração. Se você vibra em um padrão mais elevado, de uma envergadura moral mais elevada, consequentemente, você atrairá para você e para a sua vida consciências que estejam neste mesmo padrão. Lembrando que nada que acontece é por acaso, não existe sorte nem azar.
Existe campo vibracional que a própria física quântica, a matemática explica sobre isso. Se você vibrar na frequência boa, se você vibrar no bem, você irá atrair isso para a sua vida. Se você vibrar na frequência mais densa, mais baixa, você atrairá coisas que não serão benéficas a você. Consequentemente, nós somos os únicos responsáveis pelo nosso bem-estar ou mal-estar. Então ninguém é responsável por tudo que acontece com nós, somente nós. Mas devemos estar atentos ao que o universo nos traz. Então, quando você está em um padrão, quando você está vivendo o seu inferno astral, quando você não está bem no seu dia a dia, significa que existe algo que está em desequilíbrio no seu campo. E quando você percebe, através das pessoas que se aproximam de você, através das situações que você é colocado no seu dia a dia, que não lhe trazem um sentimento bom, não lhe trazem um benefício, que lhe deixam com sentimentos e pensamentos em que você não fica bem, significa que você deve automaticamente pensar em mudar a sua vibração, mudar o seu padrão de pensamento, padrão de sentimentos, para que melhore a sua rotina, o seu bem-estar no dia a dia, para que possa lhe trazer paz, tranquilidade naquele momento. Então vamos lá. Eu já falei para vocês sobre quem pode ser tratado na apometria. Qualquer pessoa pode ser tratada na apometria. As pessoas que não têm consciência, plena consciência de quem elas são, pacientes psiquiátricos, pacientes com Alzheimer, pacientes sindrômicos como síndrome de Down, que não têm essa maturidade, essa lucidez de discernimento, elas podem ser tratadas também. Mas quem irá procurar o tratamento será uma pessoa que seja o tutor legal dessas pessoas, que cuide delas. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser alguém que seja responsável pela tutela deste paciente. E uma vez autorizado, pode ser feito o tratamento. A apometria só pode ser feita por pessoas que autorizem. Quando você faz um tratamento em uma pessoa que ela não autoriza, você está desrespeitando o livre-arbítrio, a individualidade, a consciência de cada pessoa, de cada ser. E o próprio Jesus, quando passou na Terra, falava sobre isso, sobre amar, sobre amor, respeitar a tudo e a todos na forma que é. Quando nós, profissionais da área de saúde, que temos conhecimento e consciência através da formação do campo de estudos que existe na Terra e fora da Terra também, no campo astral, no campo físico, tudo aquilo que você percebe que pode ser bom, que pode beneficiar o tratamento do seu paciente, você deve oferecer, mas você não deve obrigar se ele não está preparado para aquilo. Então, cabe a você, que tem o conhecimento, que tem a informação, como estou fazendo aqui, divulgar uma informação. Mas quem irá procurar esse tipo de informação, esse tipo de tratamento, serão pessoas que desejam conhecer e serem tratadas por isso, se for o caso. Lembrando que nem todas as pessoas, aliás, a maioria das pessoas, elas não têm processo de desequilíbrio espiritual. A maioria das pessoas, quando elas procuram um consultório terapêutico ou um terapeuta que usa técnica de apometria para tratamento, eles vão com a certeza que estão sendo obsediados, que tem um processo de obsessão. Lembrando que obsessão não acontece só de desencarnado para encarnado, de espíritos, de consciências fora do físico para com você. Existe a obsessão de encarnado para encarnado. Então, existem pessoas que elas ficam obsediando outras pessoas vivas e perseguem os outros a vida inteira. E isso é muito comum. Então, quando a pessoa procura você em um consultório terapêutico, você tem que ter clareza, conhecimento sobre o que você está tratando. E conhecimento também na área da medicina, da psiquiatria, da terapia, da psicanálise. Porque muitas das vezes você atende no seu consultório pessoas que têm algum desequilíbrio, que não é do campo espiritual, que é do campo emocional ou mental, e que na maioria das vezes não necessita de um tratamento espiritual. Eles necessitam de um tratamento terapêutico e medicamentoso, através da psicofarmacologia. Então associa-se a terapia, através do psicólogo, do terapeuta, do psicanalista, junto com o psiquiatra. É um trabalho em conjunto. Em alguns casos, permanecerá um tratamento conjunto durante longo tempo, tanto com a medicação e a terapia. Em alguns casos, durante o tempo, essa medicação ela reduz ou até cessa,
e o paciente ou o cliente ele fica somente com a terapia. E por que é importante a terapia? Autoconhecimento. Então eu explico para os meus pacientes, para os meus assistidos, tanto no meu consultório quanto no hospital. Quando eu me deparo com um paciente, com um assistido que ele precisa de uma ajuda terapêutica, que é o que nós estamos vivenciando atualmente, principalmente devido à pandemia, que as pessoas ficam mais enclausuradas, mais fechadas, ficam isoladas, passam a lidar com sentimentos, pensamentos, que muitas das vezes elas passam a acreditar que não são delas, que são obsessões, que são espíritos que vêm aproximar e atrapalhar a vida dela. É fato que a maioria dos sentimentos e pensamentos que nós sentimos, eles fazem parte do inconsciente coletivo, da psicosfera terrestre. Então, o autoconhecimento é importante para isso, para você entender como você funciona, como sua mente funciona, e a terapia é importante para autoconhecimento, para amadurecimento. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade porque lidar com os próprios defeitos, com as próprias sombras, tem que ter maturidade para saber lidar com isso. E a maioria das pessoas não tem maturidade para isso. Então, quando você começa a trabalhar, e nesse processo da pandemia e do isolamento, as pessoas começaram a perceber a necessidade do autoconhecimento, porque as pessoas viviam e ainda vivem uma rotina diária estressante, em que passam a maior parte do tempo vivenciando o externo, vivenciando o profissional, vivenciando a vida externa, aplicativos, relacionamentos, e esquecem de observar como elas estão no seu dia a dia, cuidando de si mesmas, dos pensamentos, dos sentimentos, acolhendo, amando e resolvendo através do amor próprio, através do perdoar, do acolher e cuidar disto. E quando nós permitimos, quando nós damos essa vazão, quando nós damos essa opção, oferecemos esse tratamento, e que isso é possível para a pessoa se conhecer, se entender e se cuidar, isso abre a possibilidade da pessoa melhorar e ter uma vida mais tranquila, porque ela passa a tomar consciência do que aflige ela, dos sentimentos que a deixam nessa angústia, nessa ansiedade, que muitas das vezes elas evoluem para doenças como síndrome do pânico, distúrbio de ansiedade. E isso é um tratamento que auxilia em muito. Estava conversando com os colegas do hospital, não só do hospital, como da clínica também. Com a pandemia, o que aconteceu? Começaram a aparecer nos consultórios, tanto os consultórios médicos como terapêuticos, várias pessoas com distúrbios de ansiedade e pânico. E o que significa isso? As pessoas elas já desenvolveram por causa da pandemia? Não. Na verdade, as pessoas já tinham isso, só que elas, na rotina do dia a dia, do trabalho, jornadas de trabalho extensas, e não parando para entender como ela é, com essa pandemia, com esse isolamento, com essa quarentena, as pessoas começaram a entender que elas tinham angústias, sofrimentos, anseios que deveriam ser cuidados, só que a rotina que elas se colocavam não permitiam entender e observar isso. Então, esse processo da pandemia foi importante para a humanidade acordar e entender o que deve ser cuidado. Muitas das pessoas não conseguiram entender porque não é fácil. Tanto que o índice de suicídio aumentou muito. Já falei para vocês que durante esse processo da pandemia, para cada pessoa que morreu por Covid, teve um número de mortes 4 vezes maior em relação ao suicídio, no mundo inteiro. Mas isso não foi mostrado, mas isso é fato. Em qualquer consultório terapêutico, qualquer consultório médico, psiquiátrico, foi constatado isso e isso é provado. Tá? Então, falando lá sobre as questões dos processos obsessivos. Então, as pessoas elas procuram os consultórios sempre com a certeza que o processo é um desequilíbrio espiritual por um processo obsessivo. E quando nós nos deparamos com as situações, ouvimos o assistido, ouvimos o paciente, o cliente, e percebemos que a questão não é espiritual, mas questão emocional, mental, e nós damos essa opção, observamos, olha, existem técnicas terapêuticas, que são várias as técnicas terapêuticas que existem e devem ser utilizadas. Cada pessoa, cada indivíduo será utilizado uma técnica que seja importante, que seja de acordo com o que ele necessita. Seja através de técnicas como psicologia, como reiki, como hipnose, como
massagens, como também a apometria, ou também a técnicas terapêuticas como a própria farmacologia, que é o que é utilizado na medicina convencional. Medicina convencional e a medicina das plantas também, e outras medicinas também. Como também tem técnicas de musicoterapia, relaxamento, meditação, e aí vai. Tudo é válido. Então, todas as técnicas terapêuticas que nós temos na Terra, nós devemos utilizar. E a apometria é uma técnica que veio e vem para auxiliar neste processo. Então, quando a pessoa ela vai fazer apometria, o que acontece? Durante o processo de tratamento de apometria, a pessoa ela vai entender que existem consciências, que muitas das vezes são consciências que foram criadas por ela mesma, que são subníveis e níveis, deste de outras vidas dessa consciência, e que ela alimenta, através do campo emocional, através do campo vibracional, estas criaturas, essas consciências que vêm acompanhando ela. E quando essa pessoa passa por um processo na vida dela, uma vivência no dia a dia, em que esta vivência ela resulta em uma memória que é ativa, que se liga a uma desses níveis ou subníveis que fazem parte dela, estes níveis ou subníveis, as criaturas, elas passam a ter uma força, um poder sobre elas e começam a interferir no bem-estar, no equilíbrio do dia a dia da pessoa. Então, por exemplo, o Alisson, ele tem a porção do Alisson que é médico, ele tem a porção do Alisson que é terapeuta, que a porção do Alisson que é irmão, que é companheiro. Então, cada personalidade, subpersonalidade que pertence ao Alisson, ela tem as vivências de como ela foi criada. Por que eu tenho a minha parte médico? Porque a minha parte médica ela desempenha uma função no meu dia a dia, no meu profissão, na minha vida, mas ela não sou eu, ela faz parte de mim. E quando eu dou muita energia para esta personalidade ou esta subpersonalidade que faz parte de mim e deixo com que ela viva eu intensamente e deixe de ser o Alisson, que eu seja apenas um médico, eu deixo de exercer de uma forma equilibrada a minha individualidade. E quando eu dou muita força a essa criatura, eu me perco na minha individualidade. É o que acontece com muitos profissionais. Quando eles vivenciam a vida inteira deles como sendo o profissional, aquela profissão, no decorrer da vida ele não consegue se ver de outra forma. Tudo ele faz baseado na profissão. E quando ele entra em um processo de aposentadoria, ou quando ele deixa de exercer aquela profissão, ou quando ele fica desempregado, o que acontece? Tudo bem que tem a questão do financeiro, mas ele não se vê fazendo outra coisa. Ele não se permite criar uma nova forma de viver a vida. Consequentemente, ele entra em um processo de tristeza, de depressão, o padrão vibracional desta alma cai, consequentemente, ele atrai consciências que estejam neste mesmo padrão de tristeza, de desemprego, consciências que estejam vivas ou do outro lado. E isso começa a interferir, porque cria um padrão mais forte do que ele mesmo. Ele perde o controle. Aí quando acontece isso, ele passa a procurar um terapeuta que irá ajudá-lo nisso. Então quando você faz a apometria, é mostrado que você está alimentando criaturas, sejam níveis ou subníveis, que são as subpersonalidades, que você dá muita energia para elas. E essas criaturas são encaminhadas, elas são orientadas e encaminhadas. Quando acontece com intrusos que não são consciências, criaturas criadas pelo seu próprio campo emocional, da mesma forma é orientado. E como isso acontece? Durante a técnica terapêutica é feito desdobramento e aí vai. Só que vocês vão aprender isso durante o curso de formação. Esse curso de formação será em fevereiro, já estão abertas as matrículas, vocês podem entrar em contato até pelo Instituto Manas Psique, direto com a secretária Adriana. Tem os dados aí no Instagram, vocês entrem em contato que ela informa os valores, a data, como será o curso. Vocês podem atuar como terapeutas aplicando a técnica de apometria nos seus consultórios. Tá? Durante o curso de formação, vocês irão aprender sobre os níveis, os subníveis, os intrusos, as técnicas que são utilizadas durante a apometria, conhecimentos que devem ser adquiridos, tipos de obsessão que acontecem. Existem obsessões simples, existem pseudo-obsessão. A obsessão simples é quando você
demanda uma ação sobre alguém e essa ação interfere no equilíbrio energético da outra pessoa. E a obsessão, ela foi reconhecida, o processo de transe e obsessão, ela foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e é constado no CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, como F44.3. A maioria das pessoas, principalmente profissionais da área de saúde, como médicos, não tem conhecimento sobre isso. E isso foi criado pela Organização Mundial de Saúde, com um CID-10 como F44.3, desde 1984. Já é reconhecido. Lógico, esse processo de transe e obsessão está relacionado a vários processos. Pode ser de auto-obsessão, pode ser a pseudo-obsessão, pode ser por seus níveis, subníveis ou intrusos. Daí o tratamento ele vai depender da capacidade de cada profissional em compreender e de conhecimento que ele possa proporcionar ao seu assistido, ao seu cliente. Se um médico, se um psiquiatra, ele não tem conhecimento do campo energético, da alma, do espírito, ele vai se limitar à química, à farmoquímica, à farmácia. Se ele tem um conhecimento mais abrangente, se ele acha que é válido, que é importante, a associação, o trabalho em conjunto com o médico, através da medicação, que é o psiquiatra, através de um terapeuta, e eventualmente, se tem algum profissional que esse paciente está sendo assistido tenha conhecimento de técnicas terapêuticas como apometria, técnicas de desobsessão espiritual, isso facilitará, se esse assistido tiver um processo de obsessão espiritual. Caso contrário, não tem necessidade, será somente o processo de terapia, seja convencional, seja psicanálise, e aí vai outras como constelação, psicoterapia sistêmica, círculo da vida, e associada junto com a medicação. Lembrando que a maioria dos casos de processos obsessivos não são causados por consciências, energias espirituais. São causados por processos de desequilíbrio mental e emocional do próprio assistido, do próprio cliente, do próprio paciente. Tá bom? Aí como explicar? Então, e a pessoa quando ela faz esse tratamento da apometria, quando ela procura o tratamento com um terapeuta, quando ela procura o tratamento com um psiquiatra, ela será curada? Depende. O trabalho que nós fazíamos lá no IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria das Clínicas em São Paulo, a maioria dos pacientes com tratamento associado à medicina convencional através da psiquiatria, junto com a terapia e associado com técnicas que podem abranger tanto a apometria, quanto reiki, quanto xamanismo, musicoterapia e aí vai, melhoravam consideravelmente este paciente a ponto de ele ter lucidez, clareza e discernimento do que acontecia com ele. Todos os pacientes conseguiam a cura? Não. Lembrando que não é o médico que cura o paciente, não é o terapeuta que cura o paciente, não é o psicólogo que cura o paciente, não é o fono. Vai depender de cada um. Se você acredita, se você quer ser curado, você será curado, mas depende do indivíduo. Só que as técnicas utilizadas, elas facilitam, elas auxiliam no processo de consciência, e essa pessoa, uma vez tomada consciência do que é importante para ela, ela toma o direcionamento e ela assume a própria vida. Nós, já disse e falo novamente, nós não estamos aqui para carregarmos ninguém nas costas. Nós estamos aqui porque nós temos capacidade de caminharmos sozinhos. Quando nós colocamos como outro sendo responsável por nós e o outro assume esta responsabilidade, tanto o outro está errado, ele está atrapalhando o nosso processo de caminhar, quanto nós mesmos estamos nos atrapalhando, estamos boicotando o nosso processo de caminhar. Então não existe zona de conforto, como alguns dizem, existe zona de negligência. Você negligencia o seu próprio processo de evolução. Quando você delega o seu poder de consciência de quem você é ao outro, aí você passa a colocar que o outro é responsável. Somente você que é responsável por isso? Não, o outro quando aceita essa condição também. Aí é um processo de maturidade de ambas as partes. Eu vou falar um pouquinho sobre os corpos sutis. O que são os corpos sutis? Como eu disse algumas vezes, o que rege o nosso sistema que nós vivenciamos aqui na Terra é o número 7.
São 7 corpos sutis, são 7 cores do arco-íris, são 7 notas musicais, são 7 dimensões. São somente 7? Não. São mais do que 7. Só que o nosso poder, a nossa consciência evolutiva permite entender somente até o 7. Caminhamos para termos consciência, visualizarmos e escutarmos, entendermos mais de 7 notas musicais, mais de 7 dimensões, percebermos mais de 7 chakras, percebermos mais de 7 corpos sutis. E o que são os 7 corpos sutis? Nós temos o corpo físico, que é o revestimento da alma, com uma roupa. Ele reveste a alma. O corpo físico, ele tem sentimento? Ele sente, ele pensa? Não. Se você pegar um cadáver e furar um cadáver, ele não vai sentir, porque ele não tem a alma mais. Ele não tem o sentimento que é transmitido, o sentimento de dor, a sensação é transmitida pelo corpo etérico, que é o que dá a sensação. Então temos o corpo físico, temos o corpo etérico, que é o que dá o sentimento, a sensação. Uma forma de explicar o corpo etérico é quando você vê a áurea, né? Aquela energia que fica ao redor da pessoa. Aquilo é o corpo etérico. Ele que dá o sentimento, a sensação de dor, de angústia, está tudo no corpo etérico. Corpo astral. O corpo astral é o que é utilizado, que a gente vivencia durante o desdobramento, durante os sonhos. E isso é o corpo astral. Corpo mental inferior. O que é o corpo mental inferior? Onde ficam armazenadas as crenças, culturas, julgamentos que nós carregamos desta vida, de outras vidas. Então temos a quaternária inferior, que faz parte do nosso processo de evolução. Nós devemos vivenciar isto ainda, devido ao nosso grau de consciência evolutiva, nós ainda vivenciamos neste corpo físico, porque nós não aprendemos tudo ainda. Essa quaternária inferior, nós precisamos entender plenamente sobre isso, para depois nós conseguirmos vivenciar somente nos outros corpos. Todos esses 7 corpos estão presentes aqui. Então é mental, corpo físico, etérico, astral, mental inferior. Então todas as vezes que eu tenho medo, que eu quero comparar algo que está acontecendo comigo, algo que me impede de fazer, e eu me baseio no mental inferior, que é onde ficam armazenadas crenças limitantes, julgamentos, pautados em tabus, religião, cultura, família, você se limita no seu processo de evolução. E nós temos outros 3 corpos que fazem parte da tríade superior. Os outros 3 corpos são mental superior, que é onde fica o seu projeto akáshico, corpo búdico e corpo átmico. Para passarmos a ter, para termos acesso ao mental superior, nós devemos estar em equilíbrio. É aquele momento que as pessoas dizem ao 6º sentido, quando eu estou lúcido, em paz comigo mesmo. Quando nós estamos em processo de contemplação, de meditação, de oração, seja o que for, que você entra em processo de paz, de plenitude, você consegue acessar o mental superior. Todas as vezes que você está bem com você mesmo, você tem um sentimento, a sensação, uma voz que diz é assim que deve ser feito e é assim que será melhor para mim, você está em conexão com o seu mental superior. Tudo que é armazenado no seu mental superior, ele vem com o propósito de lhe ajudar a direcionar no seu caminhar evolutivo, no seu processo de iluminação. Então, tudo que não ajuda no seu processo de evolução não consegue passar para o mental superior, não é armazenado no mental superior. Tudo que você armazena como crenças limitantes, que está relacionado a tabus, religião, cultura, família, e limita o seu processo de caminhar, ele fica no mental inferior. Uma vez que isso é armazenado de forma amadurecida, de forma consciente, equilibrado, que auxilia, que lhe ajuda no seu processo de evolução, ele passa a ser armazenado no mental superior. Temos o corpo búdico e átmico. Nós não alcançamos isso, temos isso dentro de nós, mas não alcançamos por quê? Precisamos evoluir muito para termos essa consciência. Tá bom? Uma perguntinha. A apometria, ela pode ser feita à distância? Pode ser feita à distância, mas como que isso funciona? Vou dar um exemplo. Quando você emana uma energia para alguém, quando você torce por alguém, quando você ora por alguém, quando você mentaliza o bem-estar de alguém, seja um ente querido, um parente, um amigo que esteja doente, que esteja no hospital,
Se você vibra para o bem-estar, para a cura, isso vai chegar até a pessoa. Se você faz uma oração, se você reza por alguém, isso chega até essa pessoa. Então, todo pensamento, seja ele um pensamento de padrão vibracional elevado, de cura, de ajuda, de paz, ele chega, assim como pensamentos que não estejam neste mesmo padrão, que estejam em padrão inferior, ele também chega até a pessoa. Então devemos pensar muito a respeito do que nós emanamos e pensamos e jogamos para o outro. Somos responsáveis por isso também. Então, tratamento à distância por apometria funciona? Funciona, da mesma forma. Mas vai depender de quê? Se a pessoa acredita ou não. Se a pessoa acredita ou não, ela vai chegar. Aí vai depender da capacidade de abertura dessa pessoa para receber isso, para ajudar. Ela querendo, ela acreditando ou não, vai chegar? Vai. Por exemplo, se chega um pai e uma mãe que o filho ou a filha precisa de um tratamento, ele procura um terapeuta e indica que precisa de um tratamento de apometria, será feito o tratamento de apometria. Lembrando que a apometria, na maioria dos casos, ele não é indicado, na maioria dos casos, ele não é indicado para crianças. Por quê? Pode ser feito para crianças? Pode, mas é difícil isso acontecer com crianças. As crianças, elas não têm esse apego, esse vínculo, elas carregam no campo dela, no campo de memória da alma, consciências de vida desta e de outras vidas, mas não interfere como interfere na parte do adolescente e do adulto. Então, todas as vezes que nós tratamos, não é só na apometria que isso acontece, todas as vezes que nós fazemos um tratamento terapêutico, seja através de um consultório de psicanálise, consultório de terapia convencional com uma criança, uma vez tratada a criança, a temática ela volta, o problema volta para onde tem origem, que são os pais, os tutores legais. Então, todas as vezes que um pai ou uma mãe procura um terapeuta, ou me procura no meu consultório, alegando que o filho ou a filha precisa ser tratada, principalmente quando é criança, pode ter certeza que a origem não é na criança, a origem é nos pais. Só que como os pais eles não querem admitir que eles têm dificuldade de lidar com as situações, eles colocam para o terapeuta, mas eu sempre sinalizo isso. A criança será tratada, mas uma vez a criança tratada, vocês têm que assumir a responsabilidade e devem ser tratados também, através de uma terapia, seja qual for, a que se adequar melhor ao tratamento de cada um, de forma individual. Tá? Como sei que preciso de apometria? A pessoa, para se fazer o tratamento apométrico, precisa ser avaliada por um terapeuta que tenha conhecimento sobre desequilíbrios espirituais, desequilíbrios mentais, emocionais, e ele vai conseguir identificar. Eu utilizo no meu consultório, através da radiestesia e da radiônica também, a mesa quantiônica, que faço essa avaliação. Existem várias técnicas que podem ser feitas. Pode ser através de radiestesia, radiônica, medição do campo energético, tudo isso pode ser feito. Isso é indicado quando a pessoa está em desequilíbrio espiritual. Então, respondendo aqui da criança, que já foi respondido, pode ser feito, mas lembrando que dificilmente eu vejo alguém tratar a criança em apometria. Eu, particularmente, não vi. Todas as vezes que o pai ou a mãe veio querendo tratar o filho com processo de apometria, com processos espirituais, não era indicado a apometria para a criança. Era indicado para a criança terapia convencional. Em alguns casos, pode-se utilizar a medicação, mas deve ser de forma cautelosa. Então, todo profissional eles devem ter cuidado quando vão tratar o terapeuta. Deve ter cuidado quando vai tratar o seu cliente, seja adulto, adolescente ou criança, ou idoso. Ele deve pensar a respeito do uso da medicação. Em alguns casos, é necessário. Neste mundo moderno, as pessoas estão muito estressadas, se utiliza muita medicação. Não deve ser feito? Deve ser feito, mas com cautela, com bom senso. E não esquecendo que devemos associar com a medicação a terapia também. Utilizar o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, que isso ajuda muito. Retornando aqui. Porque quando a pessoa ela é tratada e ela tem a consciência do que está acontecendo com ela, ela ganha a possibilidade de determinar como caminhar, de tomar o direcionamento da sua vida e ser responsável por isso. Isso é importante. Cada um tem a sua autoridade, cada um tem o discernimento sobre si mesmo e saber direcionar. Outra pergunta: antes de se iniciar uma apometria, o consulente escolhe um tema que irá ser tratado?
Não, a apometria não é psicoterapia sistêmica, não. A apometria é uma técnica terapêutica, como eu expliquei para vocês, que através de pulsos magnéticos se promove o desdobramento destes corpos sutis, que eu havia dito, e uma vez desdobrado estes corpos, será mostrado para o apômetra, dirigente de apometria, e os técnicos que irão captar essas consciências, essas energias, o que deve ser tratado. Tá? Durante o tratamento de apometria, existem leis, regras que devem ser seguidas. São 13 as leis que são seguidas durante o processo de apometria. Então, quando a pessoa aprende, quando ela faz o curso de formação em apometria, ela aprende sobre essas 13 técnicas, estuda-se, existem livros explicando essas técnicas também, existem todos os parâmetros, todos os requisitos de segurança que cada um deve ter. E o que eu sempre preconizo, que eu sempre explico para os meus alunos, para os meus assistidos, que é o seguinte: todas as pessoas que trabalham, isso não importa. É muito importante nessa questão da apometria, porque você está trabalhando com o campo emocional, com o campo consciencial do indivíduo. Mas você está trabalhando também com aquela personalidade, com aquela pessoa. E todas as vezes que você trabalha com a técnica que você vai trabalhar com esse campo emocional, você tem que trabalhar com uma coisa chamada, com sentimento, com pensamento, que nós devemos ter em tudo que nós fazemos no nosso dia a dia: amor. Se for para você trabalhar, seja em qual área for, mas eu sempre enfatizo isso durante a formação do curso de apometria. A regra de ouro para qualquer tipo de trabalho é ter amor pelo que você está fazendo. Se você não tem amor pelo que você está fazendo, não faça. Porque se você tem amor, você vai respeitar. E você vai saber o tempo de cada um. E você vai conseguir passar a informação que é sensata, que é correta naquele momento. Com a grandeza, com a profundidade e com a certeza de que foi certo. Todas as vezes, eu explico isso para os meus alunos, todas as vezes que você vai passar uma informação para o seu assistido e você consegue transmitir essa informação com amor, e o que é transmitir com amor? Mediar, ser médium, é mediar uma informação. Essa informação vem de um campo consciencial, um campo astral. Essa informação passa pelo médium. O que é médium? Quem media essa informação. E para você transmitir essa informação para o outro, não devemos esquecer nunca disso. A informação vem primeiro para o mediador, que é o médium. Se você tem a capacidade, se você vibra em um campo com a capacidade de captar essa informação para transmitir para o seu assistido, significa que tem algo que você deve aprender com isso e transmitir com amor. Então, a primeira coisa que deve ser feita: quando você capta essa informação para transmitir para o seu cliente, para o seu assistido, você tem que colocar no cardíaco. Você tem que compreender essa informação com amor para você. Primeiro, essa informação vem através do Alisson. E o Alisson deve transmitir essa informação para o cliente, para o assistido. Então o Alisson deve transmitir essa informação com amor. E para o Alisson transmitir essa informação com amor, ele deve entender isso no coração. Com amor. Sentiu isso, esquentou, fez sentido, trouxe paz, trouxe serenidade, clareza. Esta informação que deve ser passada para o seu assistido. Se você capta a informação e essa informação não lhe traz essa paz, essa lucidez, esse discernimento, essa compreensão, esse acalento, esse calor, significa que não é na forma que deve ser passada, transmitida. Então tudo deve ser feito com amor. E saber o limite de cada um. Muitas das vezes você transmite uma informação e o assistido ele quer questionar essa informação. Então, tenha lucidez, tenha calma e transmita com amor. Quando ele quer insistir em um assunto e não está na hora, peça para o seu assistido, peça para o seu cliente, que na situação posterior, com o próprio terapeuta dele, porque todo paciente que passa por processo de apometria de tratamento, ele tem um retorno para orientação. E durante a finalização de todo o atendimento de apometria, é passada as informações das tarefas também. Assim como numa consulta de um médico, um terapeuta tem as orientações. Tá bom? Então, antes de se iniciar uma apometria, o consulente escolhe o tema que irá ser tratado? Não. Quando é desdobrado os campos,
tanto o médium captante quanto o dirigente de apometria, ele vê o que tem que ser tratado. Lembrando que durante o tratamento de apometria não se resume a uma sessão. É uma média de 3 sessões. Uma sessão semanal em média, uma média de 3 sessões, uma por semana. E só depois que é dado a alta. Uma vez dada a alta, termina-se. Mas quem define o tema não é o assistido, não é o dirigente, nem o apômetra que está captando. É um trabalho associado dos médiuns junto com a equipe espiritual. E ali naquele momento será mostrado qual o tema que será tratado naquele dia, qual consciência será tratada, encaminhada e assistida naquele dia. E é um processo que não resolve em uma sessão, por quê? Porque muitas das vezes nós carregamos processos de dores e sofrimentos que não vêm de uma vida. Então não tem como eu me curar de todas as mazelas que eu carrego na memória da minha alma em uma encarnação. São várias vivências, várias encarnações para depurar tanta dor, tanto sofrimento que insistimos em carregar. Insistimos por ignorância, porque fomos ensinados de forma errônea que o sofrimento evolui, de que carregar a dor é um bom, é um bem para o processo de evolução. Jesus, quando passou na Terra, não falava sobre dor, ele falava sobre amor. Ele não pregou, ele não falou que deveríamos sofrer para evoluir. Ele falou que deveríamos ter amor. E o amor parte de dentro de nós. Para existirmos na forma de consciência como nós temos, devemos ter amor. Caso contrário, não existiria essa forma de consciência no universo. Qualquer forma de consciência que existe no universo deve ter amor. Caso contrário, não existe. Tudo que é criado tem a forma. E essa forma vem do amor crístico. Aí perguntam, isso tem religião? Tem. É espírita? Não. É evangélico? Não. É católico, budista? Não. Eu acredito numa coisa chamada amor. Posso ser espiritualista? Sim. Mas é questão do amor. Jesus, quando passou na Terra, não falava de religião, ele falava sobre amar. O homem, é necessária a religião? A religião é necessária. Por quê? Por que a religião é necessária? O princípio de toda religião é o amor. Mas enquanto o homem utiliza a religião para manipulação de massa, isso não é amor. Então, amor é você respeitar tudo e a todos na forma que é, respeitando o tempo, a forma de cada um ser, sem julgar, sem querer ser o outro, sem querer manipular a vida do outro. E durante o tratamento, o amor é fundamental, sempre em consonância. Então, é feito um preparo antes do início do tratamento da apometria, em que é feito uma limpeza do ambiente, em que é feito uma energização. Existem até as técnicas que são utilizadas. Existe o curso de apometria básica, que é esse que eu irei ministrar. Existe o curso de apometria avançada, que esse curso de apometria avançada é para os que querem dirigir uma apometria. O curso de apometria básica é para quem quer aprender a ser apômetra, captar mediunicamente o processo de tratamento de apometria, processo de desobsessão espiritual. E essa técnica de apometria era dirigida por um terapeuta que tenha conhecimento de técnicas apométricas e seja dirigente. Durante o curso, vocês aprenderão sobre os níveis, subníveis, os intrusos, as técnicas que são utilizadas, as 13 leis da apometria, né? Sobre o que é dialimetria, eteriatria, o que são micro-organizadores florais, o que são os implantes, os chips. Todos nós passamos ou já passamos por isso na nossa vida, seja nesta ou em outras, porque nós vivenciamos isso. E durante o tratamento de apometria, se a pessoa tem processos de implantes de chips, de algum processo de intrusos, de implantes, tudo isso é retirado e é tratado e é orientado. Tudo isso é retirado por nós, apômetras, terapeutas capacitados, nós associados com a equipe, as consciências do plano astral. Mas é um trabalho individual, um trabalho em conjunto. É necessário o nosso magnetismo deste corpo físico e é necessária também a consciência do plano astral, das consciências que nos acompanham, da nossa família que pertence ao outro lado, ao plano astral,
que está sempre junto de nós. Então é um trabalho em conjunto. Lembrando que para cada um encarnado existe a mesma proporção 7 vezes em desencarnados. Então não estamos sós. Cada um acredita na limitância do que a sua consciência possa ter. E tudo está certo como está. Não tem nada de errado. A pergunta: como é realizada a apometria? Então, como é realizada a apometria? A pessoa ela primeiro é avaliada para ver se ela tem um processo de desequilíbrio espiritual. Uma vez constatado esse processo de desequilíbrio espiritual, essa pessoa ela passa por um processo de atendimento em que fica um terapeuta dirigente, no caso eu ou quem já tem formação em dirigência de apometria, e ficam os médios captantes, uma média de 2, 3, no mínimo 2. O ideal seriam 3 captantes. Então essa pessoa senta, ela se dirige, ela fala o nome completo, a data de nascimento, é promovido o desdobramento através do campo magnético, impulsos magnéticos. Durante o curso de formação é explicado como funciona isso. Seus corpos são desdobrados e a partir deste momento a equipe espiritual do plano astral junto conosco, do plano físico, iremos trabalhar no tratamento. Dessa forma. Finalizado o atendimento, é reacoplado os corpos através dos pulsos magnéticos e é passada a tarefa lição de casa. Se tiver retorno, a pessoa retorna e é dado o dia, quantos dias posteriores ao tratamento deve retornar e algumas tarefas para casa. Dessa forma é feita e realizada a apometria. E sempre é dito ao assistido que o que é feito durante o tratamento de apometria é da mesma forma como é feito em um consultório terapêutico, em um consultório odontológico, em um consultório de fisioterapia, em um consultório médico. 10% é o que é feito pelo profissional. 90% depende do paciente e do assistido. Não adianta um médico prescrever uma medicação, orientar um paciente ao como ele deve cuidar da alimentação, como ele deve tomar a medicação, se ele não cuida disso. Então, todo profissional deve alertar o seu assistido, o seu cliente, o seu paciente, da responsabilidade que ele deve ter com a própria vida. Porque se um paciente, se um assistido procurou um profissional, seja em qual área for, porque ele está em um desequilíbrio, seja desequilíbrio físico, mental, emocional, espiritual, significa que houve uma invigilância nisto. Ele é culpado? Não, não somos culpados, mas somos ignorantes. E se ele procurou você para ser ajudado, significa que ele foi direcionado de acordo com o campo vibracional por consciências deste plano ou de outro plano. E se ele foi direcionado até você, significa que você tem a capacidade de ajudá-lo neste momento. Não existe o acaso. Todo assistido tem o profissional que merece. Todo profissional tem um assistido que merece. Assistido, cliente ou paciente. E tudo está certo como está. Tá bom? Bem, pessoal, finalizamos mais uma live. Obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Pelo Instagram do Humanas Psique temos o telefone, pode entrar em contato com a Adriana, ela vai passar as informações. Em breve teremos o curso de apometria básica. Só entrar em contato. Um abração para vocês, excelente semana e boa noite. Tchau.